E aí, seja muito bem-vindo a essa aula que eu vou te apresentar como você pode ter clientes entrando nos próximos 90 dias na tua software house, mesmo sem saber absolutamente nada de marketing e vendas. Bom, eu sou o Juan, eu sou dono de uma software house que faturou mais de 7 dígitos em softwares vendidos e eu também auxilio diversos mentorados a construírem e estruturarem a sua software house para mais de 100 mil reais por mês e eu vou estar te guiando aqui nesse passo a passo, fechou? Vamos lá então. Primeira coisa que você precisa entender é que para quem que é essa aula? Bom, essa aula aqui é para donos de software house. Ou seja, se você é dono de software house, essa aula aqui é para você. Se você é um dono de SaaS, essa aula aqui também é para você. Tá? Isso aqui é muito importante. E se você é revendedor de software, essa aula aqui também vai ser para você. Tá? Então, dono de software house, dono de SaaS e revendedor de software, essa aula é para vocês. E o que vocês vão aprender aqui dentro dessa aula? O que é muito importante, né? A gente trazer isso para vocês também. O que vocês vão aprender, tá? As formas de prospectar clientes. Vocês vão aprender como montar o processo de prospecção. E também, obviamente, vocês vão aprender uma forma já validada e estruturada, né, com exemplos estruturados de prospecção. Fechou? É isso aqui que você pode esperar aqui dessa aula. E eu espero realmente trazer o melhor conteúdo possível para que você saia aplicando e já tenha os clientes entrando na tua software house nos próximos 90 dias. Então vamos lá, que a gente tem bastante conteúdo para passar. Bora para cima. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é basicamente a diferença entre inbound e outbound. Quando a gente está falando de inbound, a gente está falando que os teus clientes... Quando a gente está falando de inbound, a gente está falando que os seus clientes, eles vão vir até você. Ou seja, os seus clientes buscam a sua solução de forma ativa. Então, eles buscam você ativamente. Esse é o inbound, essa forma inbound de você conseguir clientes. Ou seja, você tem, por exemplo, anúncios que vão levar o seu cliente até você. Eles vão trazer o seu cliente até o seu funil de vendas. Então, eles vão entrar no seu funil de vendas e você vai contactá-los para tentar resolver os seus problemas. E a segunda forma que a gente tem é o outbound, tá? Que basicamente é quando você entra em contato com os seus possíveis clientes. Então, você faz uma prospecção ativa, como a gente costuma dizer. Você vai atrás do seu cliente, você procura o seu cliente ativamente. Obviamente, aqui a gente vai utilizar, né, o recurso base que a gente vai utilizar são, por exemplo, ligação, cold call, né, que no caso seria ligação, e-mail. A gente tem também o WhatsApp. Enfim, então a gente tem diversas formas aqui de entrar em contato com esse cliente através do outbound. Então a gente utiliza de prospecção fria, como a gente costuma dizer, para trazer esse cliente dentro dessa base para fazer com que esse cliente nos conheça. Já no outro lado, no inbound, a gente tem anúncios, por exemplo, a gente tem conteúdo e também newsletter. Então, blog, né, conteúdo de blog e tudo mais, isso aqui funciona por inbound, porque o cliente está caindo na sua sequência, ele está procurando ativamente, ele tem um problema e já está procurando ativamente, e aí o seu time comercial vai entrar em contato com ele, né? Então, geralmente aqui, quando esse lead aqui cai, né, na sua empresa, geralmente o teu SDR, o teu time comercial já vai entrar em contato com ele para prosseguir em todo o processo, em toda a operação que é necessária para fazer o fechamento com ele, seja SaaS, sob demanda, enfim, seja qual tipo de software você vende, tá? Então, uma coisa importante da gente entender é que geralmente, tá, o inbound, ele vai ser pago, né? Por quê? Porque a forma mais efetiva de fazer isso aqui, ou pelo menos a forma que você vai ter mais controle para estar fazendo isso aqui, é através de anúncios. Então, quando você está fazendo anúncios, é a forma que você tem mais controle, porque você consegue analisar os dados, você consegue ver os dados, né? Então, a partir disso, tomar decisões melhores, né? É a forma mais sólida de você conseguir, de fato, mensurar a todos os resultados em inbound, tá? Quando a gente está falando de outbound, a gente está falando de algo mais no que a gente costuma dizer, né, que é mais do 0800, ou seja, você está utilizando formas que geralmente não custam, né, elas não têm um custo direto, você não está investindo em anúncios, você está entrando diretamente em contato com esse cliente, geralmente vai ser mais no 0800, você não vai ter um custo operacional tão grande, e aqui também te permite ter dados, né, dados muito confiáveis, tá? O outbound, geralmente, ele te traz dados muito confiáveis, ou seja, uma estrutura muito confiável de dados. A partir do momento que você sabe que a sua conversão é X, que você tem que fazer X prospecções, você tem que falar com X empresas, você consegue entender e ter uma previsibilidade muito grande do que vai acontecer no próximo mês. Tá? E melhor ainda, se qualquer uma dessas plataformas, como por exemplo Facebook, Google, tudo mais, que vão ser as principais plataformas que você vai utilizar para fazer anúncios inbound, tá? Que é o Facebook,
Obviamente o Instagram também, né? E o Google, você vai entender que se você não depende dessas plataformas aqui quando você está fazendo outbound. Porque se essas plataformas pararem de funcionar, você tem a previsibilidade do próximo mês da tua operação, coisa que não acontece no inbound. É claro que o melhor dos mundos a gente tem que juntar, né, as duas formas de prospecção para que a gente consiga alavancar ainda mais o nosso negócio. Mas nesse primeiro momento, eu vou te apresentar aqui o outbound. Então a gente vai montar toda uma sequência outbound, a gente vai entender como funciona, a gente vai entender como estruturar, a gente vai entender como criar isso, justamente para que você consiga começar a trazer os primeiros clientes sem custo para a tua operação. Fechou? Então bora lá, deixa eu apagar aqui tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha colocado aqui, para a gente dar sequência aí no nosso conteúdo, tá? Bom, a primeira coisa aqui... Eita, cadê minha caneta? A primeira coisa que a gente precisa entender é sobre prospecção ativa, tá? O que é a prospecção ativa, né? Basicamente, ela é o contato com os clientes. Então, eu contacto os clientes, né? Contato com os clientes de forma proativa, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu chego até o cliente. Então, vividamente, o outbound, né? Eu chego até o cliente, eu vou em busca desse cliente. Então, eu não espero que ele entre na minha sequência de inbound, porque muitos clientes nunca vão entrar na tua sequência de inbound, ou muitas vezes nem sabem que tem o problema que você está resolvendo, né? E como é que funciona, então, o outbound, né? Como é que funciona a prospecção ativa nesse caso, tá? Como ela funciona aqui com um passo a passo simples para você. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é construir uma lista. E eu vou entrar em cada um desses detalhes para que fique bem claro e que você consiga fazer e replicar já no teu negócio e ter resultados assim como a gente tem aqui, tá? Primeira coisa que você vai fazer é construir uma lista, tá? Uma lista de potenciais empresas que você vai entrar em contato. A segunda coisa que você vai fazer é efetivamente entrar em contato, né, com essas empresas, e eu vou dar ideias de scripts, eu vou dar ideias de cadência, eu já vou te apresentar tudo isso aqui, pode ficar tranquilo. A terceira coisa que a gente vai fazer, então, é trazer esse cliente para uma reunião, né? Então a gente vai se reunir com esse cliente para o nosso quarto objetivo, que é levar esse possível cliente para uma reunião aí de vendas, né? Onde a gente vai, de fato, vender alguma coisa, ou vai trazer uma solução um pouco mais sólida para ele. Basicamente, o outbound, ele funciona criando uma lista, então, uma lista de potenciais empresas que você vai entrar em contato, entrando em contato com essa lista, ou seja, por diferentes meios, diferentes métodos, pontos de contato, que é o que a gente vai ver aqui também, passando por uma reunião, né? Reunião aqui com o cliente, para que ele vá para uma reunião de vendas, né? Aqui, geralmente, a gente chama essa reunião de alinhamento, tá? E aí, para que o cliente possa ir efetivamente para um próximo passo, que é, de fato, uma reunião de vendas, né? Então, se a gente for pegar toda essa estrutura do outbound e trazer passo a passo para você fazer, como é que vai ficar esse passo a passo para você executar aí, tá? Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, então, é definir um ICP, tá? O que é um ICP, tá? Ele é o teu cliente ideal, tá? Então, quem que é o teu cliente ideal? Quem que é o tipo de cliente que você quer atender? Com quem que você vai conversar? Se você não tiver um cliente bem definido, tanto no inbound quanto no outbound, isso vai afetar demais a sua conversão, porque as suas palavras, a sua comunicação de vendas vão ficar genéricas, tá? Então, é importantíssimo que a gente tenha um cliente ideal definido. E como é que a gente define esse cliente ideal, né? Algumas ideias que eu posso te dar aqui é, por exemplo, qual o faturamento desse cliente? Qual o nicho desse cliente? Quais as dores desse cliente? Então, se você levantar todos esses aspectos sobre o seu cliente ideal, se você levantar alguns dados sobre ele, como, por exemplo, faturamento, quais são as dores dele, quantos funcionários ele tem, você consegue definir um ICP, tá? Ou seja, um cliente ideal, que é o cliente que você vai buscar. Lembra que você vai construir a lista. Então, para isso, você precisa ter um cliente ideal. Aquele cliente que, geralmente, se você entrar em contato, ele realmente tiver o problema que você está resolvendo, ele vai fechar com você. Porque a gente não pode disparar para todos os lados, porque a gente seria totalmente genérico, tanto na nossa mensagem, quanto a nossa prospecção teria muito menos conversão. Por isso que a gente precisa focar num ICP. E esse aqui é o primeiro passo, tá? É definir o seu ICP, definir o seu cliente ideal, tá? A segunda coisa que a gente vai fazer, então, eu vou apagando aqui já para ser mais rápido, basicamente é criar uma lista de prospecção. Então, a gente já sabe o que é inbound e outbound, a gente já entendeu como funciona a prospecção ativa, que é um contato proativo, a gente já sabe como funciona a estrutura, e a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o ICP. Então, aqui, a segunda coisa que a gente vai fazer é criar a lista de prospecção. O que eu quero dizer com isso, né? A gente precisa buscar essa lista. Como é que a gente faz, né? O que a gente precisa ter nessa lista? Nome da empresa, obviamente, telefone, e-mail, tá? Então, você precisa conseguir esses dados da empresa para que você consiga efetivamente entrar em contato, para que você consiga um primeiro contato com a empresa. Aqui não tem segredo. E como é que você vai conseguir essa lista de prospecção, né? Quais são as formas de conseguir essa lista de prospecção aqui? Como é que você vai criá-la, né? Existem 3 formas principais, tá? Que é através de software.
você pode comprar ela, ou você pode fazer manualmente. Ou o famoso, né, Google, certo? Então você tem aqui o famoso Google, que você pode construir essa lista de forma manual, tá? Se você estiver utilizando o software, a gente tem alguns softwares interessantes, que são, por exemplo, o Apollo.io, que é um software muito interessante para que você consiga construir listas. Então, ele já vai trazer para você todo o filtro, né? Então, por isso que é importante você definir o seu ICP, porque ele vai trazer para você todo o filtro e todo o contato dessas empresas, o e-mail, o telefone, o LinkedIn, o WhatsApp, o decisor. Então, ele vai trazer todas as informações para ti. Por isso que é tão interessante o Apollo, né? Ele tem algumas versões gratuitas e algumas versões pagas também, que tem alguns recursos um pouco mais avançados. A gente também tem, como uma ferramenta, o Snove.io, né, que é uma baita ferramenta também para a gente fazer filtragem de e-mail e para que a gente consiga os e-mails dessas empresas especificamente, tá? A segunda forma aqui de comprar, eu não te indico muito. Por quê? Eu particularmente não gosto. Quando a gente tentou fazer com listas compradas, geralmente a gente não teve tanto resultado, tá? A não ser que você encontre realmente uma empresa que forneça listas muito boas para aquilo que você está procurando, tá? Que é bem difícil de encontrar. Geralmente, elas mandam leads extremamente ruins, então eu mesmo prefiro fazer o meu processo de levantamento, né? Então, eu prefiro levantar todos esses contatos que a gente vai fazer. E, geralmente, tá? Quando você tem um time comercial estruturado e tudo mais, quem vai fazer esse processo é um cargo chamado BDR, tá? Ele vai criar essas listas para que, posteriormente, o seu SDR, o seu closer entre em contato aí com as empresas, fechou? E a terceira forma aqui, obviamente, é fazer manualmente, né? Que não tem muito segredo, basicamente é buscar no Google ali e preencher essas informações de forma mais manual, digamos assim, tá? Demora um pouco mais, mas tem absolutamente custo zero e você consegue criar uma lista da mesma forma. Já tivemos alunos, inclusive, construindo lista de 70, 80, 90, 100 contatos, né, diretos ali na unha, no Google, e tiveram resultados extraordinários, tá? O que eu te indico aqui é que você tenha aqui na sua lista, no mínimo, tá? Nessa lista que você está criando, no mínimo 100 contatos nessa lista, tá? O que eu quero dizer com 100 contatos? 100 empresas de potencial que você vai entrar em contato. Porque você vai entender aqui que quando a gente está falando de outbound, a gente está falando de volume, tá? Volume é maior do que qualidade. Tá? A gente está no jogo do volume. Então, por mais que você filtre o seu lead da melhor forma possível, você precisa de um volume grande para ter bons resultados. Isso aqui é importante também que fique muito claro para você, tá? A próxima coisa, então, a próxima etapa aqui, depois de criar uma lista de prospecção, a gente vai, basicamente, fazer o primeiro contato, correto? Primeiro contato. E como é que funciona esse primeiro contato, né? Qual que é o objetivo, na verdade, desse primeiro contato? O objetivo dele é levar para uma reunião. Ou seja, você vai entrar em contato com esse possível cliente, com esse possível lead, né, que você está falando agora, você vai entrar em contato com ele para levar ele até uma reunião. Ou seja, você está trazendo esse cara para um ambiente no qual você vai qualificar ele, convidar ele para uma próxima reunião e numa reunião fazer uma apresentação de forma mais formal. Ou seja, aqui nesse primeiro contato que a gente está fazendo através do Outbound, a gente não tenta vender nada. Você não está ligando para o cara para vender alguma coisa. Você está vendendo para o cara para apresentar alguma coisa para ele numa próxima reunião e, principalmente, apresentar para alguém que de fato faça sentido apresentar. Porque muitas vezes a pessoa que está atendendo o telefone não é o decisor, não é a pessoa que tem a decisão dentro da empresa. Tá? Por isso que é tão importante, nesse primeiro contato, a gente entender que o nosso objetivo é conversar com o decisor e conseguir uma reunião com o decisor. Esse sempre vai ser o teu objetivo no outbound, tá? Nunca tentar vender alguma coisa de primeira. Não funciona. E quais são, então, os pontos de contato? Isso aqui é muito interessante, tá? Quais são os pontos de contato que você tem para contactar esse cliente? Afinal, você já criou tua lista, né? Agora, quais são os pontos de contato com esse cliente? A gente tem alguns, tá? E eu vou pontuar cada um deles. Vamos lá. O primeiro ponto de contato, então, é o e-mail, tá? O e-mail, ele é um ponto de contato extremamente interessante. Por quê? Porque ele é utilizado no dia a dia de cada empresa. Não sei se você concorda comigo, mas absolutamente todas as empresas vão ter um e-mail comercial. Ele funciona tanto para PJ quanto para PF, tá? Então ele funciona para a pessoa física e para a pessoa jurídica, né? Seja quem for o teu cliente ideal, e ele já está perpetuado. Ou seja, o e-mail já é algo que as empresas utilizam e vão continuar utilizando, né? Ou seja, é onde eles recebem as taxas de impostos, as guias de impostos, é onde eles recebem a comunicação da contabilidade, é onde eles recebem os invoices, né, os recibos que eles têm de todos os programas que são pagos, de todos os pagamentos, de todos os boletos, onde eles recebem as confirmações de transação. Então, como o e-mail é algo extremamente profissional, ele é um âmbito muito interessante para a gente entrar em contato, tá? Ele é um meio muito interessante para a gente entrar em contato. E uma grande vantagem, né, algo que você tem que, na verdade, ficar de olho quando você vai utilizar o e-mail é testar os horários,
tá? Quando você estiver fazendo a sua cadência, e você já vai entender um pouquinho mais a fundo, você vai testar os horários, você vai testar os assuntos do seu e-mail, que isso aqui vai fazer com que sua conversão aumente muito ou não, também vou bater isso mais lá na frente, e também você não vai anexos, tá? Você jamais vai enviar anexos para o cliente, porque isso diminui mais a taxa de entrega do e-mail e também pode cair no spam com uma certa facilidade, tá? Então, o primeiro ponto de contato que a gente tem com o nosso cliente é o e-mail. O segundo ponto de contato que a gente tem com ele é o telefone, tá? E o telefone, ele é o ponto de contato de maior conversão, tá? Por quê? Eu diria até que ele representa 75% do resultado do outbound. Tá? O e-mail o telefone ele é muito forte. Por quê? Porque você consegue falar diretamente com alguém, você consegue ajudá-la diretamente. Não é facilmente ignorável. Né? Você não consegue simplesmente ignorar uma pessoa que está ali no telefone e desligar na cara dela. Raramente uma empresa vai fazer isso. Então você consegue uma conversa um pouco maior com esse cliente. Você consegue fazer com que ele fique um pouco mais de tempo, veja um pouco mais a sua promessa e, de fato, avance no seu processo comercial. Tá? Outro ponto é que toda empresa tem também. Ou seja, não tem como uma empresa atualmente não ter um telefone para contato, seja um telefone fixo, seja um telefone, um WhatsApp, algo nesse sentido, que você consegue fazer as ligações também, tá? Quais são as coisas interessantes do telefone para se colocar aqui, para você não cometer esse erro, tá? Não seja um robô. Pode parecer meio óbvio, mas boa parte das empresas, quando a gente vai olhar o processo de outbound, eles são muito robotizados. Tá? Muito robotizados mesmo. Então, eles trazem um script, uma coisa engessada, que torna a conversão muito menor e a conversa também muito mais crua, mais quadrada. Né? Não é uma conversa tão leve, tão fluida. Tá? Por isso que é tão importante também você não ser um robô ali na tua prospecção por telefone e a gente vai passar posteriormente para os scripts que você vai utilizar, para pelo menos para os bullet points dos scripts que você vai utilizar na tua prospecção. Fechou? A próxima coisa aqui, então, é o LinkedIn. Posteriormente, a gente vai ter o Instagram. E, posteriormente, a gente vai ter o WhatsApp. Tá? Fechou? Então, no LinkedIn, né? O interessante do LinkedIn é que eles estão preparados para esse tipo de conversa. Ou seja, as pessoas no LinkedIn, elas já estão geralmente preparadas para fazer negócios, tá? Um cuidado para você tomar é não querer vender de primeira, né? Ou seja, ser amigável, né? Que eu costumo dizer. É não querer vender de primeira, então é não chegar enviando uma solicitação para o cara já querendo vender alguma coisa, né? É de fato estabelecer ali um rapport, estabelecer uma conexão primeiro, para depois oferecer algum produto, um benefício, alguma coisa que ele possa gostar e que possa resolver o problema dele, né? Como empresário ali na rede social, tá? O Instagram também, tá? Ele é muito interessante, mas ele serve somente para pegar o telefone, tá? Então é para isso que serve o Instagram, para pegar o telefone desse lead potencial. Então você não vai negociar no Instagram, você não vai vender no Instagram, você não vai fazer nada ali. Você só quer passar para um próximo passo, é um micro comprometimento, tá? Então você vai pegar esse telefone e aí vai entrar em contato com ele ou através do WhatsApp e posteriormente através de um telefonema, tá? É importante que você entenda que o telefonema é extremamente importante, tá? A maioria dos fluxos de cadência não tem resultado porque não faz telefonemas, tá? Não usa o telefone, beleza? Não faz ligações. E o último ponto aqui é o WhatsApp, que ele serve, tá? Para pequenos negócios. Então, para pequenas empresas, ele até pode funcionar, justamente por quê? Porque para pequenas empresas, você vai conseguir contato direto com o dono, direto com o decisor. Agora, para empresas um pouco maiores, médio, empresas grandes, você não vai conseguir contato direto, não é um decisor que vai estar no telefone, já tem alguém sendo pago para isso, né? Então, a secretária vai filtrar e não vai permitir que você chegue a quem você, de fato, tem que chegar, tá? Então, qual que é o nosso objetivo aqui, tá? O primeiro contato, o objetivo é levar esse cliente para uma reunião, tá? Sempre vai ser esse o objetivo, levar o cliente para uma reunião para que a gente possa entender mais as dores, os desejos, os anseios e vender, apresentar o nosso produto se fizer sentido para esse cliente, tá? E quais são os pontos de contato para a gente fazer esse primeiro contato, né? São e-mail, telefone, LinkedIn, Instagram e WhatsApp, tá? São os melhores, os únicos, na verdade, melhores pontos de contato que a gente tem aqui. Podem ter alguns outros, geralmente o pessoal chega a usar caixa postal e tudo mais, mas eu acho que são coisas que funcionam mais nos Estados Unidos, aqui não funcionam tanto, a gente já testou e não tendem a funcionar muito bem, tá? Podem ter algumas outras redes sociais, como por exemplo TikTok, algumas outras redes sociais que são utilizadas também no Outbound, mas eu não testei e não vou trazer aqui para você porque eu não testei e não validei, tá? Eu validei essas que eu estou te passando aqui, beleza? Então, a gente entendeu que para criar as listas de prospecção
prospecção. Nós temos 3 formas, dessas 3 formas, eu te dei 2 ferramentas, também a possibilidade de fazer diretamente para o Google. Entendeu que depois de construir essas listas, a gente vai entrar em contato com esse cliente, ou seja, nós vamos entrar em contato direto com esse cliente. Tá? Então, o que vai acontecer a partir de agora? Tá? A partir de agora, a gente vai, deixa eu só apagar aqui, a partir de agora, a gente vai iniciar um fluxo de cadência, tá? Que é o quê? Para a gente entrar em contato com esse usuário, com essa empresa em potencial, a gente precisa de um fluxo de cadência. Mas o que é, afinal, né, um fluxo de cadência, tá? Um fluxo de cadência são múltiplos pontos de contato com o cliente. Ou seja, você vai ter N pontos de contato com esse cliente. Qual que é o maior erro, tá? Que as pessoas cometem quando vão fazer outbound, dizem que outbound não funciona, que é uma coisa que não funciona no negócio deles e tudo mais. Geralmente isso acontece porque eles não têm um fluxo de cadência, ou seja, eles não têm diversos pontos de contato com o cliente deles. Eles tentam uma vez, ligam o telefone, mandam uma mensagenzinha no WhatsApp e deu. Né? Aquela é a prospecção. Isso não vai funcionar, óbvio que não vai funcionar, porque você tem que ter a maior taxa de resposta possível, né? De pick-up, de atendimentos possíveis diante desse cliente, que ele viu sua mensagem, que ele viu o que você está ofertando para ele. E por isso você precisa ter um fluxo de cadência, tá? Então, é um erro muito comum das empresas cometerem não terem fluxo de cadência. E como é que vai funcionar o nosso fluxo de cadência aqui, tá? Ele vai ser um fluxo de 10 dias. Tá? Então, você vai fazer um fluxo de 10 dias. Lembra que você já definiu o teu cliente ideal, você já criou a tua lista, a gente está falando de pontos de contato agora, você já entendeu os possíveis pontos de contato, agora a gente vai para o fluxo de como você vai fazer esses contatos com esses clientes, tá? A primeira coisa que vai ter aqui, então, é a lista. Tá? Então, aqui é a lista de potenciais clientes, tá? A segunda coisa que a gente vai ter, no primeiro dia, no caso, que você vai estar fazendo os contatos, no dia 1, você vai iniciar com e-mail, tá? Por que você vai iniciar com e-mail? Por um motivo muito simples, você vai ter um ponto de contato com o cliente. Ou seja, quando você ligar para esse cliente, você tem uma referência. Olha, eu liguei no e-mail, liguei no e-mail é boa, né? Eu te mandei um e-mail e eu estou te ligando aqui para falar em relação a isso, né? Em relação ao e-mail. Ou seja, você já teve um ponto de contato. Porque, geralmente, quando você entrar em contato com as empresas, elas vão ter, a pessoa que está recebendo esse contato, ela vai ter na cabeça dela 2 coisas, né? Quem que é você, né? E o que você quer. E onde pegou meu contato. Tá? Então, geralmente, ela vai ter essas 3 coisas aqui na cabeça dela. E é importante que em todas as suas comunicações você resolva esses problemas. Então, quem que é, de onde pegou o contato e tudo mais. Quando a gente utilizar o nosso contato com esse cliente via telefone, que no caso vai ser a partir do 2º dia, tá? Então, quando a gente utilizar o telefone para fazer esse contato, isso aqui é um telefone, tá? Quando a gente utilizar o telefone para fazer contato, a gente vai referenciar o e-mail. Tá? Então, eu te mandei um e-mail esses dias, falando sobre tal coisa. Ou seja, você não liga seco para a pessoa, você já tem um ponto de contato para começar a conversar com ela. Né? Você já tem um ponto de contato para continuar a tua prospecção, tá? Então, no dia 2, a gente vai ligar. Então, por exemplo, mandei um e-mail, ninguém me respondeu. No dia 2, eu vou ligar, tá? Isso que é uma cadência, ou seja, é uma sequência de ações que a gente vai fazer para garantir que a gente tem uma resposta desse cliente, tá? Para garantir a maior taxa de respostas possíveis no outbound. Isso aqui vai fazer, se você faz outbound hoje, e você faz simplesmente uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, se você fizer isso, vai dobrar ou triplicar o teu rate aí, de reuniões no outbound, tá? E funciona, isso aqui eu estou passando a exata cadência que a gente utiliza aqui, tá? Depois do 2º dia, a gente vai enviar mais um e-mail e vai entrar em contato com esse usuário pelo Instagram, né? Então a gente vai dar uma reforçada lá com a equipe do Instagram. Opa, a gente está tentando entrar em contato e tudo mais, não está recebendo nenhum retorno, tá? No dia 4, então, a gente vai entrar em contato novamente, tá? Por telefone. Lembra, isso aqui se o cliente não responder. Né? Se o cliente respondeu, a gente continua o contato com ele para levar ele para a reunião. Afinal, o objetivo é levar esse cliente sempre para uma reunião e a gente vai passar também, além dos scripts, contatos dos scripts de reunião. Tá? A ideia é, pelo menos, a estrutura dos scripts de reunião. Depois do dia 4, o que vai acontecer? A gente vai entrar no dia 5, 6 e 7. No dia 5, 6 e 7, a gente simplesmente não vai fazer nenhum contato. Tá? 5, 6 e 7. Nesses dias aqui, não vai acontecer nenhum contato. Ou seja, a gente simplesmente vai manter esse lead, como a gente costuma dizer, descansando um pouco, né, para também não estressar ele de muitos contatos. E a gente vai voltar a fazer a nossa cadência, ou seja, voltar a fazer as nossas tentativas de contato no 8º dia. Né? E aí, no 8º dia, a gente vai ir no LinkedIn, certo? Então, a gente vai enviar um ponto de contato no LinkedIn e vai também chamar no WhatsApp. Tá? Então, isso aqui no dia 8.
Tá? Então, LinkedIn, WhatsApp. Você pode perceber quantos pontos de contato a gente utiliza. Ou seja, a gente não utiliza só o telefone, porque muitas vezes a empresa pode não atender, ou pode não levar muito para frente, ou pode a própria secretária pode ficar barrado nela. E óbvio, você tem estratégias para passar isso, mas o meu ponto aqui é, quanto mais pontos de contato você tiver e mais vezes, mais frequência, mais a chance de você ser respondido. Seja positivamente ou negativamente, tá? Porque muitos dos empreendedores vão te responder negativamente, para de me enviar mensagem. E você você cessa, né, na hora essa prospecção ativa, tá? Se o cliente falar isso. No dia 9, caso não tenha te respondido em nenhuma das vertentes, eu inclusive, tá? Passando mais um hackzinho aqui, eu inclusive gosto muito de no LinkedIn e no Instagram procurar os sócios, tá? E entrar em contato com os sócios, que funciona muito. Nosso rate de resposta em relação a isso é muito grande. Opa, tentei falar com você, da sua empresa, em relação a XYZ e tudo mais. Isso aqui tem uma taxa de resposta bastante grande, tá? No dia 9 também, a mesma coisa. Então, basicamente, você vai entrar em contato através do e-mail. E no dia 10, você vai entrar em contato através do e-mail e também do telefone, tá? Então, esse aqui é o último contato que você vai tentar fazer. Caso esse cliente ele não te responda, tá? Ele cai na lista onde você não vai entrar em contato, pelo menos, tá? Pelo menos pelos próximos 6 meses. Ou seja, se de nenhuma forma, se fazendo toda essa cadência, esse fluxo de cadência, você não conseguiu contato com o teu cliente, testando diversas plataformas, então aqui a gente usou o e-mail, aqui a gente usou o telefone, aqui a gente usou o Instagram, aqui a gente usou o LinkedIn, e mesmo assim você não conseguiu contato com ele, tá? Você mantém ele nessa lista e volta a fazer contato daqui 6 meses, tá? Volta quiçá num outro momento, e quiçá nesse outro momento você consiga fazer aí a conversão desse cliente, né? Beleza, então a gente sabe que a gente tem que definir um ICP, a gente sabe que a gente tem que construir uma lista, a gente sabe que a gente tem que ter um fluxo de cadência, a gente já sabe os pontos de contato, como é que a gente faz então, o que a gente vai falar, né? O que falar, tá? Então eu vou te dar alguns bullet points aqui para tu construir o teu script, tá? Vamos lá, no e-mail, quais são esses bullet points, tá? Primeira coisa, no e-mail você vai começar com a apresentação, se apresentando, obviamente, lembra que a pessoa se pergunta quem que é, ponto de contato, lembra que a pessoa se pergunta de onde você conseguiu contato, né? Motivação. Então, o que motivou esse teu contato? Olha, eu auxilio empresas X, Y, tudo mais. Então, o que você faz? Qual que é a sua transformação? Você vai convidar para a reunião. E, por último, aqui, você vai agradecer. Então, essa aqui é uma estrutura de script que você pode utilizar, tá? Então, você tem a apresentação, você vai se apresentar no e-mail, quem que você é e tudo mais, aonde você pegou o contato da pessoa, porque ela vai querer saber, lembra, você já está antecipando uma objeção ali que ele tem adiante de conversar com você, qual que é a motivação do seu contato, por que você está entrando em contato, convite para uma reunião breve para se aprofundar um pouco no tema e agradecer ali ele pela atenção, por ele ter lido o e-mail e tudo mais, tá? Isso aqui quando a gente está falando de e-mail, né? Quando a gente está falando de telefone, tá? Quando a gente está falando de telefone aqui, meu telefone é muito feio. Quando a gente está falando de telefone, tá? A gente tem o seguinte, deixa eu só trazer esse cara aqui mais para cá. Quando a gente está falando de telefone, a gente tem, tá? Ponto de contato, ou seja, você tem uma breve apresentação, obviamente, né? Ponto de contato. Ou seja, aqui é o Juan, eu te mandei um e-mail há alguns dias, entende por que o e-mail entra no segundo dia do fluxo de cadência? Porque você usa ele como resposta para estar entrando em contato com esse cliente, né? Aí, o terceiro ponto é motivação. Depois, prova social, ou seja, outros clientes, você pode citar outros clientes que você já ajudou, né? Qualificação. Lembrando que isso aqui é uma estrutura, tá? Para você poder criar o teu script e para que ele não fique também engessado. Convite, tá? Então, basicamente, você vai fazer uma breve apresentação, né? Opa, eu sou o Juan, tá, da empresa tal, tudo mais. Eu estou entrando em contato com você porque eu te mandei um e-mail alguns dias atrás, tudo mais. Ou seja, você tem um ponto de contato, coisa que você não teria se você não tivesse mandado um e-mail antes, se ele não tivesse antes do teu fluxo de cadência. Qual que é a motivação do contato? Eu ajudo empresas de YZ. Prova social, né? Como a empresa do Ciclano e do Beltrano, que a gente auxiliou a fazer tal coisa, e eles conseguiram um aumento de 30% no faturamento, um aumento de 25% na parte do departamento comercial, no departamento de dados, enfim. Qualificação, então eu posso fazer algumas breves perguntas, tudo mais, para entender o que esse cliente, entender se de fato vale a pena você levar ele para uma reunião. Afinal, você não vai levar qualquer empresa para uma reunião, porque senão você vai ficar lotado de reuniões e sem conversões, né? E aí vai te frustrar, porque você vai estar tendo uma baita de uma energia sem retorno. E por último, o convite para a reunião. E, obviamente, tem até mais um ponto aqui que você pode adicionar posteriormente, que é a confirmação do convite, né? Então, enviar o convite, ver se ele aceita, obviamente, e enviar a confirmação desse convite. Tudo isso dentro dessa call, tá? Tudo isso dentro
dessa call de vendas que você vai estar fazendo com o cliente. Call de vendas não, perdão, call de levantamento que você vai estar fazendo com o cliente, tá? Então, depois que você construir o teu script, ou seja, seguindo esses passos que eu estou te apresentando aqui, e novamente, você já tem tua lista, você já tem o teu fluxo de cadência, você já sabe como fazer, o que fazer, você já tem os scripts. Depois que você colocar isso aqui em prática, você vai ir para reunião de apresentação. Afinal, todo o nosso objetivo aqui é levar o cliente para uma reunião de apresentação. Ou seja, uma reunião onde a gente vai levantar o que o cliente de fato precisa, apresentar possivelmente a nossa solução, ou pelo menos entender se ele precisa ou não da nossa solução. Tá? Então vamos falar aqui de reunião de apresentação. Vamos lá. O que é uma reunião de apresentação? Né? É onde você vai fazer o levantamento para, de fato, entender se o cliente precisa do seu produto ou serviço ou como você pode auxiliá-lo. Tá? Novamente, também passando os bullet points. Tá? A primeira coisa que você vai fazer nessa reunião de apresentação, ou seja, vamos relembrar, você já tem um contato cliente, você já conseguiu convidar esse cara, você já levou ele para uma reunião. Tá? Então, você já tem a reunião marcada. Agora, na reunião, tá? São 4 passos simples. Tá? Rapport, ou seja, você vai gerar conexão com esse lead potencial. Então, você vai buscar algum ponto de contato, buscar alguma coisa que você possa gerar conexão. Nunca começar seco numa reunião, mas sempre gerando alguma conexão. Perguntas do estado atual. Ou seja, você vai ter uma série de questionamentos que você vai fazer para esse lead, para entender se você consegue resolver o problema dele de alguma forma, correto? E aí a gente vai ter problemas, né? Ou seja, quais problemas ele está enfrentando. Então, que problema você tem nesse segmento X, nesse segmento Y, nesse segmento Z? Digamos que eu sou um SaaS de agendamento, por exemplo. Né? Quais problemas você está tendo aí com o teu nível de agendamento? Ou você está tendo algum problema com o teu agendamento e tal? Então, você vai entender os problemas, né, que esse cliente tem também. Então, onde ele está nesse momento, qual o problema, né? Qual o problema ele quer resolver e aonde ele quer chegar, né, que é a solução, que é onde você vai apresentar o teu produto ou serviço, ou vai trazer para uma próxima call, ou vai levar ele para um próximo momento. Depende muito do tipo de produto que você está vendendo aqui, né? Se você é uma revenda, se você é um software sob demanda, se você é um software sob medida. Se você é sob demanda, por exemplo, você vai tentar levar ele para uma próxima reunião. Por quê? Porque quando a gente está vendendo algo sob demanda, a gente está vendendo algo de alto ticket. A gente está falando de 30, 50, 100 mil. No caso aqui, a gente acabou de fechar recentemente um projeto de mais de 300 mil reais. Então, quando a gente tem um ticket desse tamanho, a gente tem que entender que a venda não vai ser tão breve, né? A venda é mais longa. A gente tem 3 meses de venda. Agora, se a gente está vendendo um SaaS, por exemplo, a gente já consegue apresentar a solução. A gente já consegue, nessa própria call, já fazer uma apresentação de solução e, quiçá, levar uma segunda call para uma aplicação um pouco mais prática ou já fazer o pitch nessa primeira call mesmo, tá? E aí, tudo isso aqui, tá? Ou seja, depois de tudo isso aqui, você leva para uma reunião de vendas, tá? Se for o caso de uma software house sob demanda, né? E aqui, se for o caso de um SaaS, por exemplo, você já pode fazer diretamente o pitch aqui, né? Você já pode utilizar essa parte aqui para fazer o pitch, né? Por exemplo, se a gente estiver falando de um SaaS. Tá? Então, são caminhos um pouco diferentes ali, porque a complexidade da venda é um pouco diferente. Você já conseguiu o contato do cliente, você já conseguiu fazer com que ele tivesse uma reunião, conhecer a sua empresa, conhecer o seu trabalho. Agora é um processo de vendas para cada uma dos segmentos, né? Tanto sob demanda quanto SaaS, que podem ser são extremamente diferentes, né? Um é muito mais complexo quando a gente está vendendo software sob medida, afinal é uma coisa que não existe, é uma coisa totalmente abstrata, então a gente tem um processo mais voltado para relacionamento, tá? Então vamos lá, vamos resumir qual que é todo o processo que você vai fazer, tá? A primeira coisa que você vai fazer, então, é criar a lista, certo? Então você vai criar a lista de potenciais clientes. A segunda coisa que você vai fazer é entrar em contato, lembrando, os conceitos de cadência, que vão ser importantíssimos para aumentar a tua porcentagem de conversão, tá? E utilizando os scripts que já estão validados, tá? Então a gente já sabe que funciona, por isso que eu estou te passando essas estruturas aqui de scripts. Desse entrar em contato, o seu objetivo é levar para a reunião. E lembrando aqui também que nessa lista, né, você tem que ter muito bem definido o seu ICP, né? Senão você vai criar uma lista. O que acontece? Quando você define corretamente o seu ICP, você vai criar uma lista que também tem uma maior taxa de conversão, tá? Por quê? Porque a lista é melhor. Não adianta você dar uma lista muito ruim para trabalhar, você não vai ter uma conversão boa, obviamente, porque ali não tem clientes compradores, tá? Então aqui você vai levar para uma reunião, né? Obviamente esse é o objetivo, né, que a gente tem. E a partir disso aqui, a gente vai para a reunião. E aqui você vai usar, né, o script de reunião, com o objetivo
que vai depender um pouco, né, do que você está vendendo, qual produto que você está vendendo aqui de fato. E, obviamente, né, posteriormente a isso aqui, o objetivo é que isso aqui gere dinheiro, né, seja seguindo no seu funil, ou seja, seja gerar dinheiro, aliás, seja seguindo no seu funil e entrando, né, mais um lead no teu funil de relacionamento, caso a gente estiver falando basicamente sobre demanda, tá? Bom, basicamente, para você prospectar os primeiros clientes nos próximos 90 dias e trazer já uma demanda interessante para o teu negócio, essa aqui é uma ótima forma, é uma ótima vertente de fazer tudo isso, seja sob demanda ou SaaS, tá? Lembrando, né, se você quiser encurtar esse caminho, se você quiser encurtar algum processo, você pode retirar um e-mail, você pode retirar um Instagram, você pode retirar um LinkedIn, porém, a forma com que eu te apresentei a cadência é exatamente a forma como funciona. Tá? Então, eu aconselho que você simplesmente siga o que eu estou te passando passo a passo aqui, porque já foi validado N vezes. Eu sei que funciona muito bem para o nosso segmento, beleza? Bom, eu queria, então, finalizar essa aula te convidando, né, para caso, se você quiser escalar aí a tua software house, se você tem uma software house que quer escalar ela para 30, 50, 100 mil reais, ou até mesmo se você quer criar uma software house que chegue nesses patamares, eu gostaria de te ajudar através de uma consultoria gratuita, tá? Tem um botão aqui embaixo, você pode escrever, se aplicar diretamente para essa consultoria e quem sabe você vai ser aprovado e ter uma consultoria diretamente comigo ou com alguém do meu time e a gente vai te auxiliar no processo de construção de um plano de ação prático para você conseguir alavancar ainda mais. Afinal, a gente só falou de uma vertente aqui, que é outbound, né, e prospecção ativa, então a gente falou de uma das vertentes de captação. A gente tem funil de qualificação, a gente tem funil de caixa rápido, a gente tem funil de lead magnet, a gente tem posicionamento da empresa, a gente tem todo o processo, fluxo de vendas, a gente tem o nosso funil de relacionamento. Se faz sentido para você ter essa consultoria gratuita, se você acredita que pode agregar valor para você, clica aqui embaixo,